Olá, meus queridos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o Diácono Robson e eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas mais uma vez. Deus falará mais uma vez aos nossos corações através da sua santa e gloriosa palavra que é eficaz para as nossas vidas. Amém? Fique conosco, que Deus abençoe a sua vida e permaneça conosco para mais uma palavra de Deus logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação no dia de hoje. Mais uma vez que se encontra no livro de Romanos, no seu capítulo de número 12, versículo de número 17 e versículo de número 21. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Isso é essencial para que o YouTube venha entender que esse assunto é relevante, que precisa ser levado a mais outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor, que é essencial nesses últimos dias para a nossa vida. Amém? Vamos lá. Assim nos diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 17 e depois o versículo de número 21. Verso de número 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo de número 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Irmãos, a gente sabe como é frustrante, como é desapontador, como é ruim a gente passar por certas situações na vida da gente. Quando alguém fala algo da gente, quando alguém tenta prejudicar a gente de alguma maneira. E às vezes, muitas vezes, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer se vingar, né? A gente quer com que a justiça aconteça logo e essa justiça a gente procura fazer com as nossas próprias mãos. Mas a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude da nossa parte é errado. Muitas vezes é um pensamento equivocado que lá na frente, se você fizer, muitas vezes vai te levar a arrepender e na maioria das vezes o arrependimento com tal ação que você fez vai ser algo irreversível. Então, a palavra de Deus vem nos ensinar o seguinte, que a gente não deve tornar o mal com o mal, a gente não deve descontar na mesma moeda. O próprio Jesus falou que aquele que com ferro ferra, com ferro será ferido. Então, a gente precisa confiar em Deus e deixar Deus agir. A palavra de Deus vai nos relatar algo muito interessante a respeito disso, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 19, no versículo 10. A palavra de Deus vai dizer que Saul, certa feita, ele tentou encravar Davi com a sua lança na parede. Ele tenta encravar Davi, só que Davi se desvia e a lança passa por Davi e crava na parede. Mas aquela lança era para matar Davi. O mais impressionante é que a Bíblia vai dizer que Davi nesse momento estava tocando a sua harpa para acalmar Saul. De outras vezes, Davi tocava a harpa, o espírito que tirava a paz de Saul, que deixava Saul atormentado, logo saía e Saul se acalmava. Mas a raiva de Saul, uma certa feita, se tornou tanto por Davi, que ele tenta encravar Davi na parede com a sua lança. Ele joga a lança, Davi se desvia e a lança se encrava na parede. Mas o mais interessante é que, para a gente não fugir do foco dentro dessa palavra, o mais interessante é que Deus dá a oportunidade de Davi de matar Saul. A Bíblia vai dizer que Davi está em uma caverna e nessa mesma caverna Saul também entra. E aí os homens que estão com Davi falam assim para Davi: olha, certamente esse é o dia que o Senhor disse que entregaria o teu inimigo em tuas mãos para você fazer com ele o que você bem quisesse, o que você bem entendesse. Então, ele está na sua mão agora. Ele não sabe que você está aqui,
tem como você armar uma emboscada e tirar a vida dele. Só que a resposta de Davi é uma resposta muito interessante que a gente precisa aprender nos dias de hoje, principalmente servindo a Deus. A resposta de Davi para ele é: longe de mim fazer algo com ele, porque ele é ungido do Senhor, ele é um escolhido do Senhor. E a gente pode ir mais além dentro desse texto que Davi toma essa atitude. A gente vai ver que além de Davi fazer que não ia triscar nenhum dedo em Saul, que não ia fazer mal com ele, mesmo Saul querendo matar ele, já ter tentado tantas vezes, mas a gente vai ver que Davi fala que ele não vai fazer. E além disso, Davi ainda fala para os homens que estão com ele: olha, ninguém faça mal a ele, ninguém tira a vida dele, ninguém toca um dedo dele, porque ele é um escolhido de Deus. E mais tarde a gente vai ver, olha só o que Davi vai dizer para Saul. Quando Saul sai da caverna, Davi aparece fora da caverna e grita para Saul, chama ele de meu pai e diz para ele: olha, eu estou aqui. Pega um pedaço da orla que ele tirou de Saul na oportunidade que ele teve para matar Saul. Ele pega um pedaço da orla de Saul e diz assim: olha, aqui não é um pedaço da sua orla. Eu tive a chance de matar. Eu tive a chance de matar você. Tive a chance de pagar na mesma moeda que você quis fazer comigo. Mas eu não fiz. Que julgue o Senhor entre mim e ti. Olha o que Davi está nos ensinando. Que às vezes é preciso a gente deixar o Senhor julgar. Não precisa você levantar seu dedo. Não precisa você fazer mal com ninguém. Fazer justiça com as próprias mãos. Deus está vendo tudo. E Deus, na hora certa, ele se levanta do trono. Ele sabe quem é certo e quem é errado. Se você foi o errado, você ainda tem perdão. É só você se humilhar. Mas se você está certo e está vendo alguém tentando lhe prejudicar, irmãos, isso já aconteceu muito comigo em trabalho. Já fizeram muita coisa para eu sair do trabalho. Já tentaram me acusar. Já tentaram fazer tantas coisas comigo no trabalho para mim sair. Eu simplesmente coloquei nas mãos de Deus. E pessoas que tramavam para eu sair, saíram primeiro do que eu. Claro que eu não fiquei no trabalho, porque trabalho é uma coisa passageira, né? Qualquer trabalho nessa terra, qualquer coisa nessa terra é algo passageiro. Às vezes hoje você tá, amanhã você não tá. Mas pessoas que tramaram contra mim, tanto é que um dia eu cheguei para a pessoa e falei: eu sei que você faz isso para me tirar. Ah, não, mas a pessoa começou a chorar de arrependimento. Mas eu não levantei um dedo contra ele e depois o próprio Deus tirou a pessoa de lá. Ou seja, não adianta a gente fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta a gente querer agir por impulso, fazer da forma que a gente quer, do jeito que a gente acha que está certo, porque alguém quer o mal da gente. Não. Se você verdadeiramente serve a Deus, se alguém quer o seu mal, se alguém quer tirar a sua vida, você sabe, se você partir dessa vida, você sabe qual é o seu destino, se você verdadeiramente serve a Deus. Então para quê levantar um dedo contra alguém? Mas fica tranquilo, se não for o seu dia, o próprio Deus se levanta, guarda você, guarda sua casa, guarda sua família, mas não deixa nada te acontecer. Mas não precisa você levantar um dedo contra ninguém. Você não precisa pagar mal com mal, mas precisa você vencer o mal com bem. Tem hora que a gente tem pessoas que quer fazer ou faz o mal pra gente. Eu já passei por essa experiência. Faz o mal, faz mal, faz mal. E você, com as suas atitudes diferentes da dele, quando ele demonstra ódio, você vai demonstrar amor. Você demonstra uma atitude diferente da dele. Ele pega e fica constrangido e até te pede perdão. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Não é preciso pagar mal com mal, mas a gente precisa vencer o mal com o bem. É preciso a gente mostrar que a nossa atitude de crente, a nossa atitude de servo de Deus, excede o mal que está no mundo. É isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus está lá na cruz, Jesus poderia muito bem falar: pai, mata todo mundo, olha o que está fazendo comigo. Mas não, ele não paga o mal que estão fazendo para ele ali. Ele não paga com outro mal. Ele fala: pai, perdoa. Quando Jesus manda também os discípulos ir até a cidade, e os samaritanos, uma aldeia de samaritanos, os samaritanos que estão ali expulsam eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quer que a gente faça como Elias fez? A gente orar e pedir para Deus mandar fogo e matar todo mundo? Olha o que Jesus fala. Jesus fala: não, porque eu não vim para destruir
as almas dos homens, mas eu vim para salvar. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu vim para salvar, eu não vim para destruir. Olha o que Jesus está ensinando para eles. O mal que eles fizeram a você, paga com o bem. Não paga na mesma moeda. Porque o próprio Deus, ele sabe fazer justiça. O próprio Deus, ele se levanta na hora certa para honrar os seus que ele escolheu aqui na terra. Amém? Então não precisa você se preocupar com quem está se levantando contra a sua vida, com quem está tentando fazer o mal para você. Não, então somente ore por ele, então somente ora por ela, fique em paz, fica tranquilo, que Deus vai se levantar na hora certa. E se você verdadeiramente serve a ele, confia nele, ele vai te dar a vitória. Pode ficar tranquilo, não precisa você fazer nada com suas próprias mãos. Não precisa você tomar atitude de você mesmo, partindo de você mesmo, porque você pode se equivocar e depois você pode se arrepender. Aqui quem está falando é uma pessoa que já passou por isso e muitas vezes a gente agindo de cabeça quente, a gente se arrepende depois e pode ser que nesse arrependimento, pode ser que a situação que a gente se encontrar venha a ser irreversível. Então, que a gente deixe tudo na mão do Senhor e se preciso for, tem a justiça daqui dos homens que a gente pode correr atrás e a gente pode resolver, mas nunca pense em fazer justiça com as próprias mãos, porque você pode se arrepender amargamente depois, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. Continue nesse canal, se inscreva, compartilhe essa palavra com mais pessoas, para que o YouTube venha entender que esse assunto é relevante, que precisa ser levado a mais pessoas, amém? Até o próximo vídeo, se assim o seu Deus nos permitir, e que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.